Daí eu tenho que... Não. Peraí. Eu nunca lembro onde é que é. Aqui, achei. Tá todo mundo vendo? Deixa eu colocar pra apresentar. Tá bom. Vou colocar aqui pequenininho, senão eu não vou enxergar. Então, na semana passada a gente começou a conversar sobre o capítulo 14, né? E esse capítulo, ele trabalha, então, sobre honrar pai e mãe. E a gente, entre vários temas que a gente trabalhou, né? A gente falou sobre o ciclo, que a família é composta desse ciclo, né? Dessa experiência que a gente vive em um momento estar como filha, outro como mãe, outro como avó, e das diversas faces que a gente pode assumir dentro dessa família, né? E que a gente precisa, então, olhar para as nossas crianças como uma forma de... com muito amor, né? Para que a gente consiga acolher e entender essa criança e levar ela no caminho de Deus. Porque todos nós, inclusive nosso pai e a nossa mãe, somos, né, crianças feridas que estão nesse mundo para poder evoluir, para conseguir, né, então, se desenvolver, e a gente precisa dos nossos pais que nos deram a vida, que é o nosso bem mais precioso, para que isso aconteça. Então, a gente precisa ser grato, né, e honrar a eles por essa oportunidade tão especial que a gente tem. E aí, a gente parou nesse trechinho. Esse trecho, ele é do capítulo 8, ele não é desse capítulo, esse capítulo é o 14. Mas como a gente começou a conversar sobre, né, a criança ferida, eu achei que valia muito a pena trazê-lo. Então, ele fala assim: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Gente, isso é um trava-língua. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, para além da gente ver, né, essa criança, se assemelhar a essa criança, a gente precisa também lembrar que nós somos crianças feridas, né, que nossos pais são crianças feridas, como a gente já tinha mencionado. Então, quando a gente deixa essa criança fluir, deixa essa criança resgatar o que ela tem para resgatar, a gente consegue compreender muito melhor a nossa existência aqui na Terra, porque a gente consegue nos enxergar como parte desse trajeto de evolução, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Vou continuar então. E aí eu trouxe com a dica do meu amigo Jorge, né? Trouxe essa imagem que é de uma escultura. E aí eu queria que cada um olhasse para ela, né? Pensasse um pouquinho sobre ela. E quem quiser compartilhar o seu sentimento, o seu pensamento sobre o que essa imagem representa para si, eu ficaria muito contente. Então, quem quiser, vou deixar aí mais um tempo. Ô, Ju, eu Oi, não vou falar, senão eu vou dar spoiler, né? Então eu vou ficar quietinho, tá? tá Você não bom. ficar bravo. Mas o pessoal aí podia olhar e podia fazer algum comentário. A Helena, a Tati Rocha, a Cris, a Cláudia, Carlinhos. Vamos, gente, o que é que ela Então representa? tá. Então vou dar a minha opinião a respeito. Então, a primeira coisa que me vem assim é os dois ali representam crianças, mas eu analiso como um espírito, como se a nossa essência está pronta para a amizade, para o amor, né?
tá livre, mas a nossa carcaça, né, representada por aqueles corpos ali cheio de arame, sei lá, mas esse nosso corpo impede, né, esse nosso corpo, que aí já vem todo o ego, vem todas as coisas ruins, ruins não, né, vem todas as nossas sombras, isso aí impede que a gente seja realmente feliz, que a gente consiga emanar esse amor, né, que está dentro de nós, mas que está bem escondido, né. Seria isso que eu consigo imaginar, assim, olhando essa cena. A Helena já foi numa parte um pouco maior, né? Vou falar a primeira coisa que eu vi, assim, sem muitas reflexões, mas eu vejo ali os dois arames ali, né? Duas pessoas que talvez estejam de mal, trazendo para a nossa vida agora, né? E, porém, duas crianças interiores ali, existentes e presas, que não estão sendo vistas, e a gente, quando criança, a gente tenta, todas as crianças, sem exceção, a gente tenta satisfazer aos nossos pais, a gente tenta, o que a gente mais quer é a aprovação, né, dos nossos pais, enfim, e a gente quer receber esse amor deles, e quando a gente é pequeno, a gente acha que a gente deve fazer certas coisas, cada uma no seu mundo, cada um na maneira que foi criado, né? Mas deve fazer certas coisas, ter certas atitudes para agradar os pais. E com isso, crescemos adultos com inúmeras dependências emocionais, né? E que a gente não vê, então a gente age baseado nessas dependências que a gente tem, a gente se movimenta baseado nessas dependências que a gente tem e a gente nem sabe. Então, eu tenho uma criança interior que tem um desejo imenso de ser amada e aceita, e o meu próximo também tem. E isso acaba nos tornando adultos cada vez mais afastados, né? Cada vez com mais conflitos, assim, cada vez mais separados. Então, essa foi a primeira coisa que eu vi, as duas crianças ali unidas pela necessidade de amor, e que no futuro levam a adultos separados pelas suas dependências emocionais, né, de cada um. Pode falar, Cris. Me chama a atenção a posição da parte aramada, né? Que é uma posição de sofrimento, de reflexão, talvez, e é isso que a gente carrega por toda a vida, né? Uma dor que a gente realmente não sabe de onde vem. E por isso que a gente vive em fuga, né? Buscando preencher um vazio, um vazio existencial que todos nós temos, que vem de uma carência muito grande, primeiro da carência de Deus e do amor, desse amor divino, que vem se perpetuando, né, através das encarnações, e a família, que é criada para receber, para amar, para educar, não como um objetivo consciente, né? Ninguém faz isso conscientemente, mas inconscientemente a gente repassa tudo que recebeu e vai perpetuando todo esse sofrimento, né? De julgamento, de imposição. Então, eu acho que a reflexão maior é o que a gente faz ainda hoje com as pessoas que estão por perto, né? Porque todos nós temos a nossa criança ferida. E como a Tati falou ali, o outro também tem. E ao invés da gente dar o amor, a gente só quer o amor, né? Como uma criança pequena mimada. Então, a gente vai repetindo essas ações lá da infância, né? Uma infantilidade emocional, eu acho que a gente poderia dizer dessa maneira, que nós todos vivemos imersos nessa infantilidade emocional, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Cris, Tati, Helena. Mais alguém quer colocar o seu sentimento, a sua reflexão ou seu vislumbre sobre essa imagem?
Ju? Oi. Oi, vamos ver se eu consigo colocar para fora o que eu não sei falar tão bonito quanto as meninas falaram agora, mas assim, esse quadro que eu vejo são dois adultos brigados, né, sabe? Tristes pela posição, talvez por orgulho, coisas que só o adulto tem, sabe? Essa coisa de brigar, de não se não se perdoar às vezes. E a criança, ao invés de ouvir a criança interior da gente, que é pura, sabe, não vê maldade, a criança não fica muito tempo brigada, ela logo, sabe, ela perdoa. E nós adultos temos essa dificuldade de botar esse amor mais puro para fora, de compreender o outro. Por isso essa foto, os dois de costas e a criança de cada um querendo se aproximar e sendo impedida, porque o adulto, o ser humano, não deixa externar, não deixa colocar a criança interior para fora, o amor mais puro, né? Ai, não sei. Isso é o que eu senti, sabe, Ju? É isso. Perfeito, tia Cláudia. Muito obrigada. Mais alguém quer comentar, gente? Essa imagem, ela é bem intuitiva, né? Ela é uma escultura e só de olhar, assim, muitos sentimentos nos vêm à tona, porque para cada um significa uma coisa, né? Pode ser uma coisa mais espiritual, pode ser algo relacionado ao nosso sofrimento, pode ser algo relacionado ao nosso egoísmo, né? O que a gente acha que tem de consenso, vamos colocar assim, no meio dessas falas que vieram, é de que existe algo no nosso interior, né, que seja a criança, que seja o espírito, que quer ser amado e que quer demonstrar amor, quer demonstrar o seu afeto. Porque uma pessoa reconhece o sofrimento da outra, né? Então, quando a gente vê essas crianças que querem tanto se encontrar e que são impedidas por N fatores, né? A gente pensa realmente nas nossas relações. Quantas vezes a gente quis demonstrar afeto e a gente se negou porque era, não sei, uma situação meio constrangedora, ou a gente achava que ia ser humilhado, ou a gente não se sentia seguro em demonstrar aquele afeto. Mas a gente precisa compreender que o primeiro passo sempre vem da gente. Então, a partir do momento que a gente se sente confortável e confiante conosco mesmo, é a partir desse momento que a gente vai conseguir realmente demonstrar o nosso afeto de forma verdadeira, sem se importar com as questões exteriores, né? E a gente vai conseguir, através da demonstração do nosso afeto, atingir o interior da outra pessoa, que às vezes precisa tanto desse afeto e que quer tanto também expor esse afeto e não sabe como. Então, acho que é isso. Mais alguém quer comentar? Jorginho, você quer dar os seus spoilers? Eu vou explicar a escultura, não vou... A escultura, depois eu posso até passar o nome do artista que fez. O que ele quis representar aí, gente, é que a nossa criança ferida e nós, como adultos, viramos as costas para a nossa criança ferida. Então, você tem dois adultos absolutamente de costas, sem entender, sem buscar o relacionamento com a sua criança ferida. E aí, seja por orgulho, seja por outras coisas aí que cada um falou. Ou por medo até de querer trabalhar isso, né? Porque às vezes é muito doloroso para a gente reviver situações do passado que nos machucaram. Mas a criança ferida, ela precisa do nosso amor.
Se a gente virar as costas para elas vão continuar ali. E a gente vai continuar, como disse a Cris, infantis psicologicamente diante da vida, sem buscar a maturidade que precisamos, emocional, espiritual e moral, para soluções dos nossos problemas kármicos e milenares que a gente vem vivendo. Eu achei linda, né, até conversando com a Ju, de mostrar para vocês como isso é profundo e dolorido para todos nós. E nós não queremos amar a criança ferida. E eu queria mostrar para vocês, assim, quando tiver alguém fazendo uma brincadeira ou fazendo algo que vocês não gostem, preste atenção se não é a sua criança ferida projetada buscando a sua atenção. Eu vou até usar um exemplo que a Cris deu aqui nesse mesmo curso uma vez, que ela disse que uma prima dela chegava em casa dela e fazia todas as coisas que ela não gostava, dava comida para o cachorrinho que ela não gostava, fazia piadinhas que ela não gostava, e toda vez se repetia, ela ficava com raiva. Isso não é uma projeção da criança ferida? Que está dentro dela, buscando o amor dela. E ela continua reagindo de forma rigorosa. Mas o rigor que trouxe esse sentimento de repulsão, não é? de rejeição, que continua machucando a criança, nunca vai resolver o problema. Então, é uma escultura muito maravilhosa, né? De dois adultos que viram as costas para sua criança ferida. Era isso, Ju. Obrigada, amigo. Mais alguém, gente, quer comentar? Então, eu vou passar. Não precisa mostrar o nome depois, que eu peguei o nome. Tá aqui, ó. A escultura se chama Love, ou Love Essay. Sua aparição aconteceu em 2015 no Burning Man Festival de Nevada, nos Estados Unidos, do autor ucraniano Alexander Milov. Uma das obras favoritas de todo o evento, a escultura representa duas figuras adultas feitas em armação de arame posicionadas uma de costas para a outra, enquanto figuras infantis vivas e presas dentro deles tentam se aproximar uma da outra. A escultura tem o efeito que, ao entardecer, a armação escurece, perde seu contraste com a luz e as crianças se enchem de luz. E segundo os críticos de arte contemporânea, né, e conhecedores da obra do artista, eles falam que ele demonstra um conflito entre o homem e uma mulher, bem como a expressão externa e interna da natureza humana. Seus egos interiores são executados na forma de crianças transparentes que estão estendendo as mãos pela grade. À medida que escurece, as crianças começam a brilhar. O brilho é um símbolo de pureza e sinceridade que une as pessoas e dá a chance de fazer as pazes quando o escuro do tempo chega. Então, é bem profundo, né? Achei muito válido trazer, porque é sempre bom, né, essas fotos que a gente pega, essas esculturas, assim, trazer o contexto, o nome do artista, porque é importante também que a gente reconheça, né, que essas obras são feitas por pessoas que são pessoas como a gente, né, às vezes não têm a mesma religião, mas que compreendem o ser humano como a gente busca compreender, né, compreendem a si mesmos e ao próximo como a gente está buscando aqui compreender. Então, eu achei muito bacana trazer também o conteúdo sobre a obra. Pode falar, Tati. Ju, muito importante isso que tu falou, né, de pessoas que não estudam o que a gente estuda e pessoas completamente diferentes da gente. Isso foi muito maravilhoso, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é o Burning Man. Não sei se todo mundo, se alguém conhece o que é o Burning Man. O Burning Man é um evento que acontece, ele é anual, onde as pessoas, elas... Eu não sei direito porque eu não... Claro, eu nunca fui e não tive vontade de ir. Mas eu sei porque é engraçado, porque um namoro de um amigo meu terminou por causa de um Burning Man.
Mas, então, aí por isso eu sei, assim, as pessoas, elas vão com roupas completamente extravagantes, assim, para esse evento, ele fica no meio do nada, tipo um deserto, assim, e as próprias roupas das pessoas são arte, são inspiradas nisso, assim, e são dias de festa e as pessoas ficam viradas, assim, então, as pessoas vão para mostrar sua cultura, sua arte e também para festar, por que não? Né? Então, são dias assim que as pessoas ficam viradas e tudo mais. Então, para ver que legal, tipo, é um negócio onde as pessoas vão para curtir mesmo e vão, talvez, sei lá, acredito eu, para se ficam viradas para usar drogas, enfim, e tudo mais. Mas olha da onde surgiu isso, né? Um evento que surgiu isso, assim. Eu resolvi trazer isso porque eu não sei se todo mundo sabe o que é um Burning Man e eu fiquei bastante surpresa em saber que isso veio de lá. Ele tem outras esculturas também, ele tem um Instagram, e aí no Instagram ele posta meio que a base da escultura, assim, que vai formar, sabe? Mas todas as esculturas dele, ou pelo menos a grande maioria, tem esse aço, né, ao redor, assim, essa silhueta humana, e muitas delas também têm alguma coisa de luz dentro, não necessariamente uma criança, mas muitas têm algum ponto de luz, assim, dentro, né? Então eu achei bem bacana. Jorginho, pode falar. Tati, você tá com a mão levantada Não, ainda, amiga. eu queria só fazer um elogio. Você está muito linda hoje, viu? Não sei o que você fez aí, mas você está maravilhosa. Está brilhando. É a luz do meu quarto. Obrigada, gente. Então tá, vou passar. E aí, né, depois de viver e se desenvolver com toda a segurança no útero materno, a gente volta a falar da criança, né? Quando essa criança nasce, esse bebê, ele quer continuar recebendo, então, toda a segurança, todo o alimento e todo o amor que ele tinha dentro do útero, né? Que ele era nutrido ali, que ele cresceu e se desenvolveu ali, para poder também se desenvolver fora da matéria, né? Mas a gente vive em um mundo com muita competição, um mundo egoísta, focado nas aparências e no dinheiro, né? Então, o que deveria ser uma doação, que seria, no caso, se tornar pai e mãe, acaba sendo muitas vezes um peso na vida dessas pessoas, né? E mesmo essa criança recém-nascida sente essa energia de afastamento. Então, a gente acaba se tornando bebês que sobrevivem, né? E desenvolvem ferramentas para se manter vivos e receber um pouquinho de afeto que a gente tanto procura, né? Então, por exemplo, a gente chora buscando o seio materno, né, para a gente se nutrir, ou a gente chora querendo um colo, e aí o que os nossos pais geralmente falam, esse bebê não para de chorar, eu não consigo dormir porque esse bebê está chorando, sabe? Esses pequenos atos, essas pequenas palavras, assim, eles trazem esse sentimento de afastamento, né? Na aula passada, acho que foi a Cris que falou que os pais, né, quando ficam mais velhos, demandam mais atenção, demandam mais carinho, demandam mais coisas, assim, porque eles ficam mais velhos e a gente precisa se preocupar com saúde, precisa se preocupar com a vida deles no geral, né? Porque eles ficam em um estado onde a gente precisa cuidar e acolher novamente. Então, ela trouxe que, às vezes, as pessoas acham isso um esforço tremendo, né? E é bom que a gente entenda que tanto aos pais quanto são mais velhos, quanto às crianças quando são mais novas, geralmente as pessoas que são cuidadoras, que são responsáveis, elas sentem sim esse esforço, porque querendo ou não, é uma doação que a gente às vezes não está disposto a fazer 100%. Então, quando uma criança nasce, ela nasce demandando esse afeto, ela nasce demandando esse amor, esse carinho, essa atenção, essa preocupação, essa doação, né? E muitas vezes não encontra. Então, o que que acontece, né? As crianças, elas acabam desenvolvendo formas de chamar a atenção, né? Quando bebês choram, mas depois de mais velhos, por exemplo, pode ser uma criança violenta,
né? Por que que essa criança bate nas outras na escola? Porque quer chamar a atenção dos pais. Ou por que que é uma criança que a gente considera birrenta? Porque quer atenção, quer amor, quer acolhimento. Ou porque então é uma criança que é perfeita, vamos colocar assim, né? É uma criança que não dá trabalho, é uma criança que faz os deveres todos corretos, é uma criança que, meu Deus do céu, assim, uma criança exemplo. Essa criança também não tem problema? Essa criança está demandando um afeto gigante, uma atenção gigante. E como a Tati colocou, ela se propõe a fazer coisas que às vezes está além do limite dela enquanto criança, porque ela começa a desenvolver uma cobrança muito grande em cima dela, né? Porque ela quer simplesmente a atenção e o afeto e o acolhimento dos pais. E às vezes a gente, quando, né, não sei, não sou pai, não sou mãe, mas de uma forma geral, às vezes quando a criança chega, né, nesse estágio de uma cobrança tão grande que ela deixa o quarto arrumado quando vai sair, que ela faz todos os deveres, que ela não incomoda nunca. E ela, de vez em quando, assim, dá uma birra, dá um surto, dá um choro. E aqueles pais, naquele momento de desespero daquela criança, que não sabe mais o que fazer para chamar a atenção, e aí vai de um extremo para o outro, né? Super perfeita, para uma criança que é problemática, vamos colocar assim. E daí aqueles pais ficam sem entender e ainda criticam a criança e colocam a criança em um estado de cobrança, de mais cobrança ainda, sabe? Ficam cobrando aquela criança porque não consegue se comportar da forma que um adulto se comportaria. E aí essa criança desenvolve tantas questões que vira esse adulto ferido que a gente está falando, né? Essa criança, ela continua a perpetuar esses movimentos, né? E não só a criança que se cobra, mas todas as outras, né? Porque todas as crianças fazem alguma coisa para serem amadas, para serem acolhidas, para chamarem a atenção porque querem esse amor. Então, a gente precisa olhar para essas situações com acolhimento e realmente amar as nossas crianças, né? Com tudo que a gente pode nesse momento. Helena, pode falar. Nossa, quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive já há muitos anos. Dava aula num colégio particular, no primeiro ano do ensino médio, e nós tínhamos um aluno que era o terror dos professores, sabe? Que ele é um terrível. E aí nós chamamos os pais da escola, né? Para conversar, porque ele realmente já tinha saído de sala várias vezes. Sabe, aquele aluno bem fora dos esquadros, né? Fora da normalidade. E aí, quando a mãe chegou, e a coordenação chamou os professores, enfim, né? E aí a gente começou a contar para a mãe o que o filho fazia, e ela disse, não, esse não é meu filho. E ela ficou temando assim, não, meu filho, não. E tinha 2 alunos com o mesmo nome, a firmeza, a segurança dela era tanta de dizer que aquele não era o filho dela, que a gente até achou realmente que pudesse ter se enganado. E ela disse, meu Deus, meu filho é um anjo, meu filho, meu Deus, ele faz tudo em casa, adora a irmã, meu Deus, ela descreveu um filho perfeito. Aí nós chamamos o menino, né, disse, vamos ver, vai que a gente se enganou mesmo, né? Quando o menino entrou na sala, ela ficou chocada, assim, sabe? Aí ele caiu no choro, sabe? Ela começou a chorar, porque ela entrou em parafuso, assim, porque o adolescente que nós escrevemos, nem de longe, era o filho que ela conhecia, entende? E eu me lembrei, assim, porque na época a gente não soube nem muito bem lidar com isso, né? E agora, com as tuas falas, assim, ó, esse menino estava representando dentro de casa, eu acredito, né? Querendo mostrar um filho perfeito para agradar aquela mãe, por razões que a gente desconhece, né? Mas que na escola ele soltava tudo que ele não conseguia soltar em casa, era mais ou menos isso, né? E para encurtar, assim, a história, esse menino, ele passou a odiar todos nós da escola. Nós compramos uma guerra com ele porque ele não nos perdoava por ter desmascarado ele para a mãe, sabe? Foi uma situação bem difícil de a gente lidar, tanto é que no ano seguinte ele nem estudou mais com a gente, assim, sabe? Mas tu falando agora me veio à tona esse exemplo, esse fato. Realmente, imagina o que era, um adolescente tinha o quê? Primeiro ano do ensino médio, uns 14, 15 anos, né? E 2 pessoas completamente diferentes, em casa era uma, na escola era outra. É bem estranho essas situações, né, Ju? É isso que eu queria colocar. Obrigada, Helena.
E aí a gente começa a perceber também, né? A gente sempre fala aqui das nossas máscaras, das nossas sombras, e que a gente é tão fragmentado, né? Que a gente precisa buscar a unicidade que é Deus. Então, quando a gente começa lá, quando crianças, a desenvolver esses métodos, né, de sobrevivência, que a gente pode colocar assim, para ser acolhido e aceito e amado dentro de casa, a gente começa a se fragmentar também, né? Então, a gente vem de um espírito que já é fragmentado, porque viveu muitas vidas nesse ciclo, né? Porque, claro que colocando, assim, devidas famílias que talvez não se encaixem, mas, no geral, a gente vem, né, de uma progressão e essas famílias, então, a gente pode pensar que eram cada vez piores, né? Se hoje a gente já acha que é uma coisa muito grande, né? Então, cada vez piores, assim, porque antes a criança era vista como um mini adulto, né? Então, isso é, dentro da literatura, assim, de criança e adolescente, isso é muito comum colocarem a criança como um mini adulto mais antigamente. E foi recente essa mudança, né, que a gente teve da visão de que a criança não é um mini adulto, a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Então precisa de, por exemplo, outras questões de saúde, precisa, por exemplo, de outras questões de política de assistência, de educação e tudo mais. E isso é uma trajetória que a gente vem vendo que é crescente, né? Então a gente está evoluindo nesse caminho. E aí trazer a questão da criança ferida é importante para que a gente consiga se aprofundar ainda mais e evoluir ainda mais, né? Mas de uma forma geral, lá atrás era muito pior, né? Muito mais violento, muito mais assustador, talvez, né? Cris, pode falar. Tu estava falando de antigamente, né? E eu lembrei de um exemplo da minha mãe. Minha mãe já tem 87 anos e tinha vários irmãos. E não deixa de ser uma coisa atual, né? Porque a importância do que eu falo para uma criança, as comparações que a gente faz, né? E a gente refletir um pouco qual é o objetivo de eu ter uma criança, né? De eu ter um filho, ou na minha família, a Ju tem irmão pequeno, né? Vários. E nós ali, daqui a pouco vou ter um neto, um sobrinho, né? O que eu falo para essa criança? E a minha mãe, ela tem um problema muito sério com a aparência, né? Então, ela tem um complexo muito grande ela se acha muito feia e, e ela projetou toda a vida dela na visão. Então, tudo para ela tem que ser bonito. A mesa tem que ser bonita. Se alguém que chega, a primeira coisa que ela diz, ai, fulano é tão bonito, fulano é feio. Então, tá tudo ligado à beleza. Porque quando ela era criança, a mãe dela disse para ela que ela era muito feia. Então, foi uma agressão para ela, aquilo ali, né? Imagina, e ela cultivou isso, tu vê, há quanto tempo? E por mais que a gente converse, né, que a gente conversa bastante sobre isso já há algum tempo, que isso não é novidade para mim, ela não consegue superar, né? Então, o quanto essa criança foi ferida nessas falas, né? De comparação com as irmãs, de ser chamada de feia. Então, é muito grave. Às vezes a gente fala as coisas no quente do momento, né? E não vê, não percebe o quanto que a gente fere o outro. Independente de ser... E quando é criança, pior ainda, né? Porque aí a marca fica forte, né? Fica como uma tatuagem, vamos dizer assim, né? Que nunca mais vai embora. É isso. Obrigada, Ju. Obrigada, Cris. Ô, Ju, Né? Oi. posso fazer uma colocaçãozinha só para... Claro, amigo. A aula é sua também. É só uma colocação para a gente tirar, talvez, quem colocou na mente que tem um culpado. Quando a gente fala assim, vou pegar até o exemplo da Helena da semana passada, que ela falou, minha mãe, aí você tem a mãe, tem a Helena, tem a filha e tem os netos. Tudo isso é Helena. Porque a Helena agora é filha, é mãe e é avó. Daqui a pouco vai ser bisavó, e daqui a pouco vai retornar nesse ciclo familiar de novo. E não tem como não ser Helena, porque tudo é uma projeção e tudo obedece à lei de causa e efeito, não é?
e tudo retorna para a gente. Então, todo esse contexto somos nós mesmos. Então, eu só estou dizendo isso para a gente não arrumar algoz, né? Ah, porque minha mãe era horrível. Não, sua mãe não era horrível. Nós somos horríveis e temos a mãe, né, que foi nos permitido dentro do contexto. E estamos recebendo, a partir daí, os impulsos que lançamos. Ou a falta de amor que também tivemos quando fomos pais no passado, quando fomos avós no passado. E se hoje somos filhos e recebemos esse retorno, é para a gente também dar o amor. Não é para ser que nem a escultura, virar as costas para a criança ferida, não só nossa, a criança ferida do outro também. Que o outro, muitas vezes, está fazendo as coisas para chamar a nossa atenção, como a Helena deu o exemplo do menino da escola, é porque também querem o nosso amor. Então, não vamos ter pensamentos de que tem um culpado nisso aí, que não seja nós. E vamos continuar sendo até amarmos, aprendemos a abrir o nosso coração e a abraçar a criança ferida. Se nós abraçarmos a nossa criança ferida, por interconexidade, estaremos abraçando todas as crianças feridas. E tudo isso tem um efeito muito grande dentro do inconsciente coletivo. Então, todos nós fazemos o que a Cris acabou de dizer. Em determinados momentos, ferimos alguém. Uns mais, outros menos, outros mais contundentes, outros menos, dependendo da experiência que o espírito precisa passar. Mas não tem culpados e não tem inocentes. Ou todos somos inocentes ou todos somos culpados. Tá bom? Era isso. Obrigado. Vou dizer de novo, você está muito linda. Não sei o que aconteceu hoje. Tá brilhando. Nos seus olhos, amigo. Você deve ter lavado o óculos aí, tá me enxergando melhor, deve estar falando sonho. Tati, pode falar, amiga. O Jorge acabou falando o que eu ia falar. Era só para falar que realmente a gente não existe nem a possibilidade da gente querer culpar os nossos pais por alguma coisa, porque eu acredito muito e ouso dizer, né? Eu não sei, eu não lembro, né? Graças a Deus eu tenho o véu do esquecimento, mas com certeza absoluta isso fazia parte de um plano, né? Eles eram os pais perfeitos para estar aqui, para justamente mostrar que eu tenho isso dentro de mim. Então, eles me estimularam dessa forma para que eu pudesse ver que isso existe dentro de mim e para que eu pudesse trabalhar isso, e não para que eu me afundasse cada vez mais em tudo isso que eu tenho dentro de mim. Então, não existe um culpado, existem dois seres incríveis que a gente precisa honrar, que vieram com essa missão incrível de nos ajudar a olhar para dentro e a dar um passinho a mais na nossa evolução, né? Então, por isso que a gente tem que honrar esses dois seres mesmo e não culpá-los, né? Obrigada, gente. Mais alguém quer comentar? Eu sou obrigada a falar de novo. Por favor. Sou obrigada, é ótimo, né? Não, a Tati falou uma palavra muito bonita que se usa muito na constelação, né? Que é o honrar. O honrar o pai e a mãe, que eles estão acima de nós. Eles nos deram a vida, né? E honrar todos esses antepassados. E isso cria um campo muito grande na vida da gente. E esse campo, ele exerce uma força muito grande. E se a gente não sabe disso, não consegue lidar com isso, fica muito complicado. Porque a gente gosta muito de colocar a culpa no outro, como o Jorge falou, né? E não existe culpado nesse movimento. Existem pessoas, espíritos que querem evoluir e não somos melhores que ninguém, né? E que a gente precisa se dar a mão. Então, quando a gente realmente compreende com o coração que aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, independente de como ele tenha né, de que maneira ele agiu, ele nos fez sentir bem, mal, ou amor ou não, ele precisa ser aceito. E essa aceitação faz toda a diferença, né? Que dentro da constelação ele precisa ser incluído, porque quando tu exclui, tu cria um problema muito grande. E
porque esse campo, como eu já disse, ele é muito forte. Eu acho muito bacana, ainda qualquer dia eu vou ter um tempo para estudar melhor isso tudo, porque eu acho fantástico essa questão das constelações. E a gente realmente compreender que precisa cada um superar as suas dores, né? Através desse conhecer-se, que é tão difícil. Hoje a gente ainda estava conversando que a gente fala tanto do autoconhecimento, mas é tão difícil a gente se ver com verdade, né? Perceber os nossos comportamentos, aonde que realmente a gente precisa começar a transformar. É isso, né? Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Então, vamos passar. E aí, como sempre, né, o nosso slide sempre bate muito perfeitamente com o que a gente conversa. Então, esse trechinho é daquele livro que eu já tinha falado para vocês, né, que é esse daqui, o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com ela, da Laura Gutman. Se eu não me engano, ela é uma psiquiatra argentina, algo assim, e ela desenvolveu um método de biografia humana, que ela fala. Então, é como se fosse uma sessão de psicanálise, só que ele é voltado para a criança mesmo ferida, que ela trabalha com esse tema, né? E ele é muito bacana, tem muito conteúdo legal. E aí eu gostei muito dessa fala, porque ele traz um pouco sobre a verdade. E ela coloca assim: nossas cegueiras favoritas nos convidam a ter opiniões sobre tudo, a favor de alguma coisa e contra outra. Portanto, o acesso que temos à nossa própria verdade é escasso. Quer dizer que, se não compreendemos nossos cenários ampliados, como poderemos compartilhar com outros aquilo que acontece conosco? Como vamos falar sobre a verdade? Como supor que abordaremos a verdade interior dos outros, se não podemos tocar a nossa? E eu achei muito legal, porque bate muito com o que a gente estava falando, né? Sobre a gente realmente não ter, de fato, o acolhimento que a gente precisa para a nossa própria criança. E isso reflete nas nossas relações exteriores. Então, qual é essa verdade profunda, né? Que a gente não conhece. A gente não tem o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é um caminho muito longo e a gente está no início dessa trajetória, vamos colocar assim, né? E para além disso, a gente tem um cenário muito ampliado. Aqui, é claro, ela fala sobre uma situação familiar, né? E ela também traz isso muito claro, de que não existem culpados. Mas ela coloca sobre a situação familiar. Mas a gente também pode trazer para a situação espiritual, não existe problema nenhum. Inclusive, encaixa muito bem, né? Então, essa situação ampliada, essa visão ampliada que o Jorge coloca, de que a gente tem N existências e de que a gente não sabe o que a gente fez, de que a gente tem um véu no esquecimento que não permite que a gente acesse essas informações, justamente para que a gente possa se perdoar e se amar nessa vida. Então, a profundidade de trazer essa verdade como uma verdade universal, ela é muito importante. Quando a gente coloca a nossa mente, né, e não o nosso coração, geralmente a nossa mente julga, a nossa mente critica, a nossa mente tem opinião, e a gente não quer ouvir nada disso, porque a gente precisa ter a mente consciente. E uma mente consciente é uma mente silenciosa. E a mente silenciosa, ela não faz julgamento, ela não faz nada, ela simplesmente observa. E essa observação é importante para que a gente veja a verdade e a profundidade daquelas situações. Então, quando a gente fala, né, sobre o autoconhecimento, a gente fala muito sobre a consciência, sobre estar consciente, sobre estar presente. Esse estar presente nada mais é do que a gente se conectar com Deus, né, e sentir a sua verdade. E ter aquele momento como um momento presente, sem nenhuma interferência da nossa mente aqui na matéria, né? E ela fala, se eu não compreendo a minha verdade, se eu sou tão cheia de opinião, sou tão cheia, a minha mente é tão acalorada, é tão, nossa, neurótica, ela coloca tanto pensamento em mim, se eu não tenho contato com o meu próprio eu, com a minha verdade, com a minha consciência tranquila, calma, serena, né? E esse estado de consciência plena, como que eu vou achar que eu vou compreender o outro? Eu não vou. Que verdade que é essa que eu assumo que eu tenho? Eu não tenho. Eu não conheço a verdade, né?
E eu achei muito bacana. Ela coloca para além disso também que essa verdade ela precisa ser falada, né? Então, por exemplo, quando uma mãe começa a falar de uma criança, a criança dá trabalho, né? A criança ela é madura porque ela tem irmão mais novos que ela tem que cuidar. Quando a mãe começa a falar sobre a sua opinião sobre aquela criança, ela não está ouvindo a verdade. Ela não está ouvindo, ah, ela está ouvindo a opinião da mãe, né? A opinião pura da mãe. Então, é a mente da mãe trabalhando com aquela mentira que ela acha que é verdade e colocando para aquela criança. Então, aquela criança vai absorver aquela mentira como se fosse verdade e vai viver uma existência dessa mentira, achando que é a verdade. Como colocou a Cris na situação com a mãe dela, né? A mãe dela ouviu uma vez que era feia e aí ela viveu uma vida inteira achando que era feia porque a mãe dela colocou como se fosse uma verdade e era uma opinião. Então, o quanto a nossa opinião limita e poda a verdade do outro, né? E a nossa própria verdade. Então, eu achei muito bacana colocar aqui. E eu acho muito bacana que sempre casa com o que a gente está conversando, né? Quem... Tati, tu levantou a mão de novo? Porque tá a Tati e a Fabrícia. Ô, Zu, Não, eu eu acho que tem vou uma baixar. moça, Maria Isabel, ela tá com o microfone aberto, acho que tu consegue fechar daí. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, meus cachorros latindo. Aqui, ó. Tá. Deu. Fabrícia, pode falar. Boa noite. Eu acabei me identificando um pouco muito com esse tema, porque no final do ano passado, e é só uma colaboração, eu passei por um momento um pouco mais delicado, profissionalmente falando, e que ele atingiu em cheio, assim, 100% meu lado emocional. Não o racional, o emocional. E aí eu lembro que um dia lá no trabalho, eu estava uma situação, eu não agi, mas eu entrei emocionalmente e espiritualmente induzida, aceitei a sugestão, e aí, daquele contexto ali naquele momento. E aí o que eu fiz ali, sozinha, eu parei e pensei, meu Deus, eu não estou bem. E aí eu disse, onde você vai parar? E aí eu voltei, fui procurar na internet, procurei uma psicóloga sistêmica, e aí no fim, e a parte anterior que ele trouxe uma questão da constelação e tal. Só que aonde que eu quero chegar no ponto é o quanto essas validações do outro, que é pai, mãe, sei lá, um adulto, não sei, eles interferem na formação do nosso adulto, né? Porque a gente chega na vida adulta tudo arrombado, a real é essa, emocionalmente, espiritualmente, e aí a gente vai ter que se consertar, né? E começa ali atrás. E aí essa psicóloga falou assim para mim, ela fez a pergunta, o que tem mais valor para ti? O que tem valor que você colocaria, por exemplo, um seguro? Como se fosse um seguro de carro, você vai comprar um carro bem legal, colocaria um seguro para proteger, o que para ti tem valor? Eu fiquei pensando um pouquinho e falei, tem valor os meus filhos, tem valor o trabalho. Aí ela assim, viu como é tudo externo? Tu busca uma validação no externo, naquilo que é fora. Eu falei mais coisa e tal. Ela falou assim, a primeira pessoa que tem que ter valor é o que está ali dentro, é o que está magoado, o que está ferido, é ali que a gente vai ter que cuidar. E então trabalhou essa questão da ideia de memórias e que a gente muito, muito, muito lá para agora eu entendi que não era no externo aquilo que não foi dado no interno. E aí ontem conversando aqui para ela, aí
a família, os amigos, lembrei de se Acho que a Fabrícia caiu. Tava cortando o áudio dela para mim. Eu vou esperar ela entrar e aí ela continua. Ô, Ju, Eu vou. Oi. Pode falar, Jorge. não teve mais alguém que falou, não? Pediu a palavra? Não, a Tati estava com a mão levantada errado. E daí a Fabrícia caiu. Não, foi muito legal esse slide aí, sabe? Muito, mas muito maravilhoso mesmo. E é uma Oi, coisa que a gente precisa... Oi, pode falar, Fabrícia. Não, desculpa, acho que caiu, mas eu estava terminando, era isso mesmo, não queria tomar muito, era só uma colaboração mesmo. Obrigada. Obrigada também, Fabrícia. Obrigado, Fabrícia. Então, porque essa busca da verdade, ela torna-se um problema muito grande para a gente. Primeiro, nós estamos, né, no curso e estudamos, participamos de um centro espírita, etc., etc., temos um contato maior. Agora, imagine quem nunca tem nem contato, não sabe nem que tem uma criança ferida ou que tem um problema kármico ou um outro tipo de problema qualquer, espiritual. Então, esse autoconhecimento, e você falou maravilhosamente bem, que nós estamos no começo, ele tem sérios problemas para nós, porque primeiro que a gente não quer ver, porque a gente fez uma imagem nossa que é contrária ao que realmente a gente é. E olhar para nós mesmos e ver a verdade sobre nós mesmos é meio dolorido, e não é muita gente que aguenta. Tanto que isso vem, com o tempo, a partir do que a espiritualidade acha que nós estamos aptos para receber. Porque se vem no momento errado, nós entramos num parafuso muito grande. Mas esse autoconhecimento, ele é super necessário. Não é? É preciso entender, gente, que nós, essa criança ferida nossa, é igual a criança ferida de todo mundo. Não há diferença. Que nós precisamos descobrir fórmulas de conhecer a nós mesmos em profundidade, sair da superfície. E buscar realmente o que nos machuca, o cerne do problema, a causa desse problema, com um processo, como diz a Ju ali, de se observar, de investigar, de pegar um pensamento que é recorrente e buscar o começo dele. Olha, que pensamento é esse? Qual a intuição dele? O que tem por trás dele? Porque ele vem sempre mascarado, adulterado, maquiado, para que a gente não veja a nós mesmos. Então, essa busca da verdade, que é a verdade de nós mesmos, ela precisa ser uma constante na vida da gente. A gente está falando de criança ferida, etc. E não estamos falando ainda dos processos obsessivos na infância, né? O caso que a Helena contou aí do aluno é um caso típico de obsessão na infância, que a mãe não se dá conta e a escola não está preparada para esse tipo de coisa. Se vocês lerem o Evangelho, a ingratidão dos pais com os filhos, vocês vão descobrir que nós desencarnamos, cheio de inimigos, vamos para o mundo espiritual, está lá. Não é? Passamos um período no mundo espiritual, no lugar que a gente tem que ir, ou seja, para ou não. Aí depois se reequilibramos e depois pegamos uma vertente de que queremos nos melhorar. E aí é escolhida uma família, e a família está lá no Evangelho, exatamente disso. É uma família dos nossos inimigos. Então, como não vai ter criança ferida no caso desse aí? Por isso que o amor é fundamental em todos os aspectos. Se a gente não for para o amor, não há saída para nós. Se a gente não se aceitar a ponto de olhar para a gente e descobrir as nossas imperfeições, as causas que estão dentro da gente, profundas, e Deus nos ajuda nesse processo, trazendo à tona aquilo que a gente aguenta, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem condição de resolver, e não é nem um pouquinho do todo
que nós temos que resolver ainda, mas se a gente não tiver essa vontade, essa determinação de querer olhar para isso, de aceitar que é isso e de amar isso, porque isso faz parte da gente, vai continuar estagnado, vai continuar reencarnando e encarnando em famílias das quais aqueles que nos detestam ou que nos detestaram, e vamos ter um processo obsessivo ainda por trás dos que nos detestam, mas não encarnaram, e a nossa vida fica um caos. Um caos. E qual a solução do problema de novo? É o amor, não tem outro jeito, o perdão, a bondade, fazer o bem o tempo todo, receber o golpe e pagar com o bem. Então é isso, não é ficar magoadinho, com raivinha, com ódiozinho, isso não resolve, só piora. É compreensão mesmo, absoluta. Se você compreender a si mesmo, você compreende o outro. Se você se educar, se amar, a se perdoar, a ser bondoso com você mesmo, você vai ser com o outro. Por isso que eu digo, é tudo uma projeção. Se você está muito irritadinho com todo mundo, é porque o conflito está dentro de você. Não está fora de você, não tem nada fora de você. Como a psicóloga falou para a Fabrícia, né? Está tudo dentro. É isso, amiga. Muito obrigado. Você está fazendo uma aula muito fantástica. Né? Nem vou dizer que está bonita mais. Obrigada, amigo. É que no caso a aula era para ser sua, né? Então a gente está caprichando para você ficar honrado também. Você falou de superficialidade, né? E aí ela coloca um trecho do livro que eu já tinha marcado. E aí eu lembrei, porque você falou da superficialidade. E aqui ela está falando sobre a intimidade emocional, né, que a gente tem com o outro. Então ela fala assim: a superficialidade é outro recurso eficiente para não enlouquecermos, devido à distância entre as nossas vivências internas e o que organizamos ao longo da nossa vida, a partir das palavras não ditas ou enganosas dos nossos pais quando fomos crianças. Então, essa superficialidade também é uma forma da gente conseguir se manter um pouco mais estável, vamos dizer assim, mentalmente, né? Dentro desse mundo que é tão violento para a gente desde criança, né? Porque as mínimas coisas são violências para as crianças, né? A negativa de um abraço, a negativa de uma escuta, ou falar alguma palavra um pouco mais rude, isso tudo é uma violência muito grande para a criança. Então, essa superficialidade que a gente tem de relações, né, com a gente e com o outro, ele também fala sobre isso, né, sobre essa criança ferida. Porque a gente não quer, a gente queria tanto na infância ter uma conexão profunda e a gente foi tão ferido por isso, foi tão violentado por isso, que hoje a gente se torna adultos superficiais, né, com medo da profundidade do outro e da negativa do outro de aceitar a nossa profundidade, né? Eu acho muito bacana. Vou passar, tá? Esse aqui é um videozinho, calma aí. Quero saber se vocês aceitam que eu passe. Ele tem 6 minutos. Eu vi ele hoje e eu achei que casava muito com o nosso tempo. Mas se vocês acharem que é muito tempo também, posso pular. O que vocês acham? Ele fala sobre a relação mãe e filho e como a dependência emocional dessa mãe pode limitar esse filho. Eu quero ver. Meu palpite. Eu também Então tá quero. bom. Então eu vou dar play aqui. Só um pouquinho, gente. Se eu deixar o meu microfone no mudo, vocês conseguem ouvir? Ou eu tenho que deixar ele aberto? Eu não estou ouvindo nada, só estou vendo. Ju, tem um truquezinho. Ah, Quando tu vai lá para passar o slide, que tem aquele quadradinho que tu clica lá embaixo, tu tem que clicar lá no quadradinho para emitir o som, senão não sai o som.
Ah, tá, peraí. Vê se tu consegue. Ai, meu Deus do céu, já tirei tudo aqui. É porque eu tô no Canva, não tô no... Mas mesmo assim, lá quando tu aperta para projetar, Ah, aí tem dois quadradinhos lá. Tem um relacionado ao som. compartilhar som. Tá, deixa eu ver se agora vai dar. Vou dar play aqui. Agora foi. Tá.
的。Eu vi esse vídeo hoje no Instagram e eu achei que casava muito com o nosso tema. Quero saber se alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo antes da gente falar também. Aquela cena da mãe se aproximando do homem no supermercado e a criança com ciúmes, isso lembrou muito a minha situação. Tipo, eu era filha de mãe solteira, no caso, né? E, nossa, eu não podia deixar ela ter cabelo comprido, assim. Eu lembrava que eu dizia para ela assim, cabelo comprido não, e eu tinha 5 anos. Então, é uma outra maneira de expressar um ciúmes, algo assim, sei lá, né? Mas, enfim, aquilo ali, aquele emburramento, aquela coisa do comportamento infantil, muito, muito minha ex-pessoa. Que agora eu já estou, né, um pouquinho melhor resolvida. Eu confesso que não sei o que pensar. Sabe, fiquei tão impactada que não sei, não consegui formular ainda não sei. Só sei que nada sei, é o que eu vou dizer agora, porque eu não consigo nem falar a respeito. Engraçado isso, mas é real, não sei. Só um pouquinho. Eu já tinha visto, e eu lembro que faz um tempinho assim, e me impactou também, eu consegui entender a Helena, porque ele impacta, ele é um tapa na cara, digamos assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo isso com as crianças? Né? Será que eu estou... Que cordão umbilical simbólico que eu ainda não cortei? Né? E eu não deixo cortar, digamos assim. Então tem tudo isso. E ali é uma via de mão dupla, né? Cris? Gostei muito, foi muito oportuno, né? E eu acho que ele é muito impactante, como nós falaram, mas o que mais ainda me deixa claro é essa carência que a gente vive mergulhado, né? Então, a gente usa as máscaras de boa mãe, e na verdade a gente quer exercer o controle e o poder, né? Sobre todas as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente sobre os filhos, porque a gente tem a ilusão que eles precisam de subordinação, né? Então, são subordinados a nós. Então, por isso que com as pessoas mais próximas a gente demonstra a pior face. Eu vejo dessa maneira, né? E, inclusive, até estava montando uma
a próxima palestra sobre a caridade moral e enfatizando a família, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque é dentro da família que essas relações se colocam da maneira mais doentia, entre aspas, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso, é uma relação doente que mostra ali no vídeo, né? Obrigada, Ju. Obrigada também. Mais alguém, gente, quer falar? Eu fiquei bem impactada também quando eu vi a primeira vez, então eu entendi a Helena também. Como a Fabrícia falou, né, é uma via de mão dupla. Então, o quanto a nossa dependência faz com que o outro também, né, fique dependente da gente. Porque foi uma existência inteira, né, daquela dependência e querendo viver mais, né? Porque a mãe, se vocês perceberem, ela vai para o mercado, sempre que ela vai para o mercado, ela segura aquela latinha amarela, que representava aquele momento que ela teve, né, na vida, quando aquele moço deu atenção para ela, né? E a criança não deixou. E o menino, ele fica uma vida inteira, né, sexualmente frustrado, porque ele não consegue, né, expandir esse desejo dele e ele acaba, então, comprando as revistas e tudo mais, né? Então, o quanto a dependência do outro gera dependência também, né? Quer dizer, o quanto a nossa dependência gera dependência do outro também. Fabrícia, pode... E complementando o raciocínio, como o corpo refletiu, porque ela foi diminuindo, emagrecendo, aquela expressão facial, aquela expressão ali da emoção, da raiva, do rancor, da frustração, até nas relações de trabalho ali, que ela era costureira, pelo que eu entendi também. Então, quer dizer, na própria venda, no próprio comércio, ela acaba levando aquilo ali, externalizando aquela frustração que a pessoa não comprou. E ele foi engordando, foi criando acho que toda essa obesidade, essa inflamação das emoções ali dentro e jogando para o corpo. Então, se permite uma série de, né, aquela cara sisuda, bem emburrada, o corpo refletindo essas emoções que demonstram, né, essas emoções que tem a ver com aquela escolha lá atrás, sabe, como uma decisão. E ela falou, não, é meu. E o quanto ela também é maldosa em alguns momentos, né? De não deixar ele ter essa liberdade, né? De reprimir ainda mais, né? Então, ela querendo a liberdade dela, e como ele não deixou em um momento, ela também reprime a liberdade dele em outros, né? E ainda meio que fala que vai morrer, né? Se ele largar essa conexão que eles têm, né? Conexão. E isso me lembrou A gente tem também. que tomar cuidado. Pode falar. Isso. Desculpa, Ju, não, e isso lembra aquela analogia da galinha com os pintinhos debaixo das asas, que ela pode ser, né, tem às vezes uma coisa do cuidado, que até um certo momento é válido, enquanto não anda, enquanto não fala, enquanto não come, mas vai assumindo uma autonomia, e assim, a gente não está preparado para essa autonomia, a gente não prepara a cabeça nem o espírito para entender que a gente só está de passagem, né? E trata muito bem os de fora, e os próximos é o que conhece as nossas verdadeiras máscaras. Então, é quem mais sofre, muitas vezes. Porque na rua eu boto, né, ninguém me conhece, eu boto ali um salto, um batom, me arrumo e tô muito bem. É meia hora, é 2 horas, 5 horas convivendo. Mas o real é embaixo do mesmo teto, né? É onde eu tiro a máscara da profissional, né, da maquiagem, daquele empoderamento feminino, que é uma palavra que está muito na moda e que tem todo um contexto, e aí eu acabo sendo eu mesma. E aí, que tipo de papel de mãe que eu exerço, que qualidade de esposa, de mãe, de pessoa eu sou para mim mesma, para os outros dentro de 4 paredes, né? Que fora é tudo muito lindo, muito maravilhoso. E aí, dentro? É nesse sentido. Deu. Parei de falar. Não, por favor, não pare. É muito bom as contribuições de vocês. Só queria também falar que esse vídeo me lembrou muito. Eu tenho uma amiga que ela foi mãe recente, né?
Eu acho que o bebê dela tá com uns 8 meses, 7. E foi aniversário dela, acho que foi final de semana passado, foi, enfim, essa última semana. E o marido dela deu para ela de presente como se fosse um bungee jump, assim, uma queda, sabe? Mas não era bem um bungee jump. Mas, enfim, ela foi lá, ela fez, e aí ela falou que ela chorou muito, porque depois que o bebê nasceu, foi o primeiro momento que ela se sentiu um ser humano para além de mãe, sabe? Então, o quanto essa doação dela, né, é tão profunda para esse bebê que ela mesma às vezes se subalterna e se diminui para poder fazer com que ele, né, se desenvolva, ele cresça, ele se sinta amado. E quando a gente nega, né, por muito tempo a nós mesmos, a gente se depara com uma situação que a gente precisa voltar a ser nós, e o quanto isso nos choca, o quanto isso nos emociona, né? O quanto o contato com a nossa verdade vem muito profundamente para a gente, né? Jorge, pode falar. Oi, eu queria falar do filme. Nós precisamos ver também que nenhuma daquelas ações, daquelas situações é amor, não é? Embora para eles acham que é amor. Aquela mãe acha que ama muito o filho. O outro ponto que me chamou a atenção é quando o professor chama a mãe e ela reage daquele jeito. E isso acontece muito com a gente, em vários momentos da vida da gente, quando Deus manda um instrumento nos avisar de que a direção está errada e a gente reage como ela reagiu com aquele professor. A gente está tão fechado em nós mesmos que a gente não percebe. E, por outro lado, vocês vão ver ali a próxima reencarnação deles, como já vai estar traçada de novo, né? O filho vai nascer pai, a mãe vai nascer a filha, e até eles conseguirem romper esse ciclo, que não é amor, mas que para eles é amor. E nós vivemos nesse mundo assim, com esses apegos e achando que é amor. E o Evangelho mesmo tem um capítulo sobre isso, que é a moral estranha, né? Onde ele diz que o amor, que ele chama isso de amor ao negativo, né? Que o excesso de apego é amor ao negativo, não é o amor. Por isso que Jesus diz: aquele que não deixar a tua casa, a tua família, tal, por amor a mim, né? Não vai para o reino de Deus. Porque o nosso amor é um amor negativo, ele é mais apego, posse, controle do que realmente amor. Então, e a outra coisa que eu queria falar assim, ó, não vamos nos iludir. A criança ferida que sofreu aquele trauma, ela continua vivendo na gente. E o nosso comportamento hoje, uma boa parte dele, ou uma grande parte dele, é baseado naquele trauma. Não tenham dúvida disso. O comportamento nosso, ele vai reagir ainda de acordo com aquele trauma. Por quê? Porque quando houve o trauma forte, o que fechou, o que deu a contração de consciência muito forte, da rejeição, da falta de amor, nós fomos buscar no nosso psiquismo uma personalidade forte que prepondera até hoje. Ela não foi embora, mano. E todas as vezes que a gente se sente em perigo, essa personalidade assume a frente. E a busca pelo prazer, já que essa reação nos causou uma carência, uma negação do amor, um medo, nós estamos na busca do prazer, de qualquer tipo de prazer. Então, essa personalidade que preponderou, ela pode ser qualquer uma, né? É uma personalidade forte. E tem a segunda, e tem a terceira personalidade. Então, é preciso estar atento. Nossas ações hoje, elas são muitos. Se não sei quem não assistiu a série, né? Tudo bem não ser normal, como o filho mais novo que teve que tomar conta do filho do irmão mais velho porque ele era autista, ele carrega um fardo a vida toda de que ele nasceu para cuidar daquele irmão porque a mãe impôs a ele. E o comportamento dele como adulto ainda é de negar a si mesmo, como acabou de falar a Ju aí, da amiga dela. E passa a negar e acha que vive para aquele ser. E não é verdade.
que é o que o filme ali também mostra, né? Uma mãe que acha que ela tem que viver em função do menino. E diz que isso é amor. Então, é preciso olhar com isso muito carinho. E a personalidade do Gantê, que é o nome dele, adulto, ele ainda ficou, né, cuidando do irmão, e até que o irmão liberou ele e disse: olha, você não nasceu para cuidar de mim, você pode ir embora. E isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, sabe? É quando o irmão doente tira o fardo que foi colocado durante anos pela uma mãe que repetia aquele comportamento. E não é que ela esteja errada, ok? E não é que ela seja culpada. Ela era pobre, viúva, cuidando de 2 filhos e um dele autista. Então, ela precisava do menor. Talvez a carga que ela colocou foi excessiva. Era isso, amiga. E talvez a gente esteja colocando carga em alguém aí excessivamente. Vamos prestar atenção. Muito obrigado, Ju. Obrigada. Aí fui aproveitar e pegar, né? Essa história aí que o Jorge falou, a gente assistiu também. E esse menino que ele é autista, no final, ele vira um ilustrador de livros, porque a outra menina que chega, né? Ela é uma autora de contos infantis e ela se apaixona ali pelo Gantei, que é o personagem principal, né? Um dos 3. E aí o menino que é autista, ele acaba sendo ilustrador, né, dos livros dela. E esse livro aqui, que é Em Busca da Afeição Real, eles escrevem juntos e ilustram juntos sobre 3 crianças, então o autista, né, o irmão mais novo e ela, que perderam as suas feições reais, né, perderam o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro rosto, e que ficam nessa busca contra a bruxa malvada que tinha roubado o rosto deles, né? E a partir dessa busca eles descobrem que, na verdade, essas pequenas descobertas do dia a dia, né, ajudar as outras pessoas, porque eles passam por várias situações, e principalmente a risada deles, né, a alegria deles em estarem juntos um com o outro, é o que vai fazer eles revelarem a verdadeira face deles, né? Então é muito bonitinho, muito lindo, assim. Falta 5 minutos aqui no meu relógio, eu não sei se a gente fala mais um pouquinho, ou se vocês já querem encerrar. Maria, perdão, eu vou ter que pegar mais uma aula. Daí eu não sei. Não sei se vocês querem. Posso ler talvez o último slide, depois a gente volta para esse, então. Esse daqui ele fala assim, né, sobre aquelas trajetórias que a gente estava falando, né, de que a gente vive em um mundo egoísta, de um mundo competitivo e de que a nossa criança fica ferida por conta das violências que a gente sofre, pelos nossos pais não verem a verdade deles e não também assumirem a nossa, né? E a gente vive nessas relações superficiais por conta disso. E aí fala assim, né, mas que isso não é culpa dos pais. Os pais também nasceram e cresceram desejando o afeto, o cuidado e o amor de seus próprios pais. Eles também são crianças feridas pelo afastamento sentido na infância e somente reproduzem o que é conhecido a eles. E depois de crescer e desenvolver nossa própria família, também repetiremos alguns padrões que os nossos pais nos ensinaram. Então, é sobre isso que a gente já estava falando, né? Não existem culpados, porque a gente tem que ver que existem diversas existências onde a gente fez coisas muito ruins para os outros, né? E que os outros fizeram coisas muito ruins para a gente. Então, quando a gente vem para resgatar, né? E que a família é o maior lugar de resgate que a gente tem. E quando a gente cresce, né, nesse ambiente que, querendo ou não, existe um desafeto muito antigo, esse ambiente acaba se tornando também hostil, né? Acaba se tornando violento. E parte dessa violência que a gente sofre na infância pode ser também algum trauma, algum desafeto, alguma recordação que a gente tenha desse sentimento ruim, né? Que essa pessoa desperta na gente, mesmo ela sendo uma criança. Mas que aquela criança está ali, que aquela família está ali constituída para se reparar, né? Então, é preciso também que a gente compreenda que talvez seja um lugar realmente hostil, seja um lugar de inimigos,
mas amar os nossos inimigos é também parte das leis do Evangelho, né? Então a gente precisa compreender que a família, apesar de estarmos em um local que é muito desarmonioso, né? Ou que é muito violento, que também é um local de crescimento. E enxergar essas pequenas tragédias, vamos colocar assim, essas pequenas ou talvez não pequenas assim, né? Essas coisas que são negativas dentro da nossa família, colocar elas como uma oportunidade mesmo de crescimento, de desenvolvimento, de autoconhecimento e de transformação, né? Porque é para isso que a gente está aqui, para poder se transformar. Fabrícia, por favor. Estava aqui pensando nessa questão da culpa, né? De onde que vem essa questão da culpa do, nossa, eu tiro aqui pela minha filha. Ela falando assim, ela tem 14 anos, ela falando, mãe, eu só queria poder, assim, não só estudar, mas poder sair com os amigos, não quer dizer que eu vou ficar com ele, ou com o fulano, com o ciclano. Eu quero poder viver experiências, porque eu sei que daqui a pouco eu já vou terminar o ensino médio, vou entrar numa faculdade, eu vou viver outra fase da minha vida. Então, agora que eu não tenho muito compromisso, sair no parque e dar risada, e às vezes eu me sinto sufocada. Aí eu fiquei pensando, né? Pensando e tal, aonde que tá, aonde a gente erra, né? Até que ponto a gente erra por amor e usando isso uma desculpa, tá? E aonde a gente erra por egoísmo, por medo, pelo meu medo, eu acabo sufocando. Então, assim, ó, e aonde que vem? Não é dela esse medo, o medo é meu. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, não, calma aí, eu não confio se na educação que eu dei, não estou dando, por que ela não pode também? Então tem que primeiro ter, eu não consigo não sentir esse medo, eu sinto, mas eu consigo mudar os pensamentos para não produzir mais medo. E isso está sob o meu poder. Aquela emoção da raiva, talvez na hora eu sinto, puxa, ela está querendo se mandar sozinha, já quer sair por aí e aprontar, mas eu consigo controlar o pensamento, não é bem por aí. Calma aí, por que eu estou pensando desse jeito? Aí é onde eu começo a acalmar, a ver que ela também, eu também estou sendo, e ela falou ontem, mãe, tu tem uma etapa, mas daqui a pouco eu vou ter mais autonomia, e se eu for morar fora? Tu acha que eu vou ligar para ti pedindo se eu posso sair? Aí eu só fui parando, pensando e refletindo, dizendo, bom, tá na hora de eu olhar para os meus medos. Tá na hora de eu começar a olhar para esses sentimentos e começar a entender, cair algumas fichas, e isso é muito legal. Porque ela só mostra aquilo que eu ainda preciso melhorar em mim. Melhorar, ou pelo menos consertar, ou tentar, né? Enfim, só para... E daí produz menos culpa, produz menos dor. Porque a ideia, a vontade mesmo, assim, que vem na minha cabeça vou encher o quarto de correntes e cadeados e daqui ela não sai, bota um prato de comida embaixo da porta. É uma sensação muito engraçada. Por quê? Mas o medo é meu, não é dela. O trauma é meu. Então quem tem que se resolver sou eu, óbvio. Só para encerrar, né, porque já deu o nosso horário, eu achei incrível a verdade que ela traz, né, na fala dela, de se enxergar e reconhecer esse lugar e saber o que quer e saber o que deseja e poder trazer isso para ti, ter a confiança de trazer isso para ti, isso é muito legal. E também só uma coisinha a mais de que eu acho de que a gente não erra por amor, né? O amor nunca é um erro. Então, delimitar bastante, assim. Esse amor, ele não existe erro, né, no amor. Então, mesmo que a gente ache que é uma falha, no amor, ele transcende, né? Ele cresce, ele se expande e nunca vai ser um erro. Só para a gente encerrar hoje, e aí, não sei se a Cris vai encerrar, vou desligar aqui, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Foi ótimo, né? A gente ainda continua semana que vem, depois a Maria retoma lá, começa, na verdade, com Fora da Caridade, Não Há Salvação. E vamos encerrar, que já está no nosso horário. Alguém se habilita a encerrar? Então, eu mesma faço aqui. Então, eu vou convidar a todos, né, para que nós, nesse momento, elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pela grande oportunidade, são ensinamentos valiosos
possam realmente chegar no nosso coração, que nós possamos refletir sobre isso, hoje ainda, amanhã, depois, quantas vezes forem necessárias, entendendo, percebendo que existe uma criança ferida dentro de nós e dentro de cada criatura que atravessa o nosso caminho, que compartilha o nosso dia a dia e que todo mundo só quer um pouco de amor. Então, que essa seja a nossa percepção de hoje em diante, né? De compreender que realmente nós vivemos num grande todo e que todos nós somos carentes de Deus, de paz, de luz, e que dentro de nós existem grandes possibilidades, né? Que basta que tenhamos a capacidade do querer, que tracemos como objetivos para a nossa vida, esse galgar, né? Para um patamar melhor de mais alegria e mais felicidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. E que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos.